Paz de Cristo, Shalom, Shalom de Jesus. Eu voltei para dar continuidade à leitura de 1 Coríntios. Começamos 1 Coríntios. Nós precisamos conhecer as cartas do apóstolo Paulo, senão vai estar muita gente seguindo doutrina que não é cristã, ok? Se não conhecer os escritos apostólicos, não conhecer as cartas do apóstolo Paulo, as pessoas elas vão estar seguindo muitas doutrinas que não é por cristão. E essas pessoas, elas são deprimidas, elas acabam ficando deprimidas, elas acabam ficando com muito medo, elas acabam vivendo assim uma insegurança na vida. Por quê? Porque ela não conhece a doutrina do cristão, ok? E ela vai conforme as interpretações de qualquer um pela internet. Mas o Senhor já deixou tudo aqui escrito para nós, a nossa doutrina, ok? Vamos lá. Aqui o título, vou fazer agora a segunda parte de Coríntios 1. 1 Coríntios 1, ok? Segunda parte. E o título aqui tá assim: a palavra da cruz, poder de Deus. Então, gente, o apóstolo Paulo, embora muitos querem negar, porque se conseguir derrubar a doutrina de Paulo, aí escraviza os cristãos. Sabia disso? Se conseguir derrubar a doutrina do apóstolo Paulo, que é a doutrina de todo gentil que se converte, se conseguir derrubar essa doutrina, aí eles escravizam as pessoas. Ok? Então, essas doutrinas de Paulo traz a libertação. O Senhor Jesus trouxe a libertação ali para o povo judeu, aqueles que creram nele, né? Foram libertos. Ok? Não da forma que eles queriam ser libertos, mas da forma que era mais importante eles serem libertos. E o Senhor Jesus trouxe uma palavra de libertação por gentios crentes em Cristo. E quem não conhece o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus trouxe a palavra de libertação para o povo judeu. Porque os religiosos, eles querem te manter na coleira, ok? Na coleira da religião. Eles falam muito da palavra de Deus, mas tem sempre um acréscimo. Ok? As tradições, elas são boas até onde não... Quando as tradições estão acima do eterno, é quando as tradições no meio cristão estão acima de Jesus, tem que abaixar a tradição. Quando ela está acima de Jesus, no meio do cristianismo. E quando a tradição está acima de Adonai Elohim, entre os israelitas, eles têm que abaixar a tradição. Então foi isso que o Senhor Jesus veio mostrando, que ali a tradição para o povo estava sendo mais importante, gente. Nós não podemos colocar a tradição acima de Deus. Seja no meio do cristianismo, seja no meio do judaísmo, nós não podemos colocar as tradições acima de Deus. Deus está acima de tudo e de todos. O Pai eterno, que colocou o poder nas mãos do seu Filho, sabia disso? Que o Filho vai julgar, porque Deus deu o poder para ele julgar. Vamos lá. Eita. Você precisa conhecer as doutrinas de Paulo, senão as pessoas vão te escravizar. Está cheio de religioso pela internet. Nem sequer tem o Espírito Santo. Pode falar hebraico, grego, mas se não tiver Espírito Santo, não vai te ensinar da forma correta. Sendo que você pode pegar a Bíblia, ler e pedir para Deus vir te ajudar, entendeu? Ok?
as igrejas, as comunidades, tudo, eles precisam de uma autoridade, precisa de um governo. Não pode ser bagunçado, isso aí eu reconheço. Não pode ser bagunçado, cada um faz o que quer, não. Mas, quando você pega a Bíblia para ler, você pega os evangelhos, os escritos apostólicos para ler, e se você pedir para o Espírito Santo te ajudar a entender, você vai entender melhor do que aquilo que os teólogos ensinam. As coisas que os teólogos ensinam são boas, sim, porque eles ensinam a história, eles ensinam a época, eles fazem você refletir. Eu não estou dizendo que é ruim, são boas. Mas se você pegar um teólogo que não tem o Espírito Santo, aí você está mal. Vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus e pedir ajuda do Espírito Santo. E Paulo é o israelita, o judeu mais cristão que existe, é Paulo. E as pessoas pela internet querem negar isso. Até evangélico hoje em dia quer negar que Paulo era o maior cristão. Por quê? Porque não segue as doutrinas de Paulo, né? Vamos lá. Paulo sempre falava da cruz, da cruz, da cruz, da cruz, da cruz, da cruz. Paulo sempre falava do Deus o Pai, Deus o Pai, Deus o Pai. Paulo sempre falava de Jesus o Filho, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Paulo sempre fala do Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, os dons, os dons, os dons. Foi tudo através de Paulo que veio, ok? Vamos lá. Começa assim. Porque a palavra da cruz... Olha, não disse que já começa com a cruz? Porque a palavra da cruz, eu estou lendo 1 Coríntios 1,18, que é a segunda parte. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, se você sair por aí falando para os religiosos que você é salvo pela fé em Cristo Jesus, eles vão dizer que não, que você não é salvo pela fé em Cristo Jesus. Eles vão dizer isso, ok? Mas o apóstolo Paulo fala assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ok? Então, os que perecem, se você falar que você é salvo porque creu em alguém que morreu na cruz, eles vão achar a loucura sua. Deixa achar, gente, tô nem aí. Deixa achar que a gente é louco, deixa achar. Vamos lá. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ok? Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios. E aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então não adianta só confiar na sabedoria e só confiar na inteligência. Não adianta. Porque Deus falou que ia aniquilar. Aniquilar, gente, é destruir. Okay? É deixar ali, ó, no chão. Sem força. E aqui começa. Onde está o sábio? Onde está o esquibra? O esquibra, esse nome é ruim de falar, escriba. Ele sabe o que significa do Aleph ao Tav. É o Aleph Beit, que seria o ABCD da língua hebraica. É Aleph Beit. O escriba, que eu sempre falo bra, mas não é bra, é ba. Ele conhecia o que significava o Aleph, todos, acho que não sei se é 23 letras que tem no alfabeto do hebraico. O Tav é a última. O Aleph é o primeiro e o Tav é a última. Ele conhecia todo o que significava daquelas palavras. Olha, o Aleph significa isso, o Beit significa isso, o Gimel significa isso, o Dalet significa isso,
O rei significa isso. Olha, essa palavra veio, a raiz dela é o Aleph, por isso ela tem alguma coisa ligada com Deus. Olha, essa palavra, a raiz dela veio do Beit, então ela tem alguma coisa ligada com casa, com igreja, com templo. E tem o Gimel. O que é o Gimel? O Gimel também tem um significado. Eu tô indo aqui de cabeça. Alguma coisinha que eu ouvi falar. O Dalat representa a porta, então tudo que a raiz do Dalat. O rei é o mais... As duas letras que eu mais gosto no alfabeto, no alfabete. É o Yud, que está na frente do nome de Deus e de Jesus de Nazaré. E o rei, que o rei faz parte também, né? O rei na transliteração vira H. Então o rei ele vira H na transliteração. E meu nome tem H. Então meu nome tem rei. Ok? Então o nome de Deus tem rei. Tem dois rei. O nome de Deus tem dois rei. Yud Vav Rei. Ok? Yud. Então o nome Yeshua também tem o Yud. Ok? Yud, o J que você conhece, na realidade é um I, tá? É um I. Vai estudar grego e a língua italiana que você vai saber que o J é um I. Por isso que eu falo, não vale a pena ficar discutindo com essas pessoas que criticam o J e não sabem nem o que significa. Vamos lá, ok, gente? Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus. Então, aqui fala, onde está o sábio, onde está o escriba? Porque eles conhecem cada letra, o que significa. Gente, só falei algumas letrinhas aí, o que eu aprendi um pouquinho de nada. De nada. Eles sabem cada letra, cada palavra que tem raiz daquela letra, todas as letras, o que significa, a raiz, as palavras que vêm da raiz. Eles sabem tudo. E aqui fala assim, onde está o sábio? Sabe, lembra lá do Salomão, o mais sábio do mundo? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Ok? Primeiro século, o apóstolo Paulo pregou, ok? Primeiro século da era cristã. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto, gente, aqui a Bíblia, Paulo falou, gente, por isso que o povo, se eles pudessem, eles jogavam as cartas de Paulo fora. Por isso que muita gente está fugindo das doutrinas de Paulo. Porque se for ensinar Paulo como Paulo é, as doutrinas que eles estão criando nova não encaixa. Não dá encaixo, gente. Não dá. Se os messiânicos pudessem, eles pegavam todas as cartas de Paulo e tiravam da nova aliança, sabia disso? Porque as doutrinas que eles pregam não dá encaixe com o que Paulo escreveu. Mas Paulo escreveu para gentio, tá? Paulo não escreveu para judeu. Ele escreveu para gentio. O judeu podia aprender também. De vez em quando ele ia lá e pregava para os judeus. Só que os judeus queriam matar ele. Ele não podia ficar perto do judeu porque o judeu queria matar ele. Então, é nossa doutrina. Quem joga fora... Olha o que Paulo fala, gente. Presta atenção. Não é eu que estou inventando, não. É o maior apóstolo de Cristo. Judeu, o maior cristão, o judeu mais cristão que existe. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprovo a Deus salvar os crentes pela loucura
da pregação. Então, a pregação de Paulo é loucura. Muita gente não ensina Paulo. Tem supostos... tem algumas religiões aí que criaram, inclusive, dizendo que creem em Jesus, que eles tiraram Paulo. Eles tiraram, porque tirar Paulo é mais fácil fazer doutrina errada. Ok? Muita gente que diz que crê em Jesus, se pudesse, arrancava as doutrinas de Paulo da Nova Aliança. Preste atenção, gente, preste. É só você ler as cartas de Paulo, você vai ver a diferença. Ok? Olha aqui. Aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pregação da cruz de Cristo, ok? Porque os judeus pedem sinal. E os gregos buscam sabedoria. Olha lá. Ele colocou judeus e gregos na comparação. Mas nós pregamos a Cristo. Nós quem, gente? Quem? Paulo é um judeu. Paulo nunca deixou de ser judeu. É. Por que Paulo falou assim? Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Mas nós pregamos... Quem nós? Quem nós, gente? Os cristãos. Os cristãos, gente. Tem nós, tem os cristãos. Paulo é cristão. O maior cristão da história. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. De novo ele usa gregos e judeus. Ele não fala assim, é uma loucura. Eu sou judeu, o evangelho é uma loucura para mim. Ele não fala isso. Ele fala, para nós é o poder de Deus, mas para os judeus e para os gregos é loucura. Mas para nós, quem? Os cristãos, é poder de Deus. Tá tão claro, mas quando a pessoa quer fazer falsa doutrina, ela dá um jeito de pegar esses versículos e retorcer eles e estão ao contrário. Preste atenção. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, os que são chamados, viu, gente? Agora tá falando dos que são chamados. Lhes pregamos quem? Moisés? Não, gente. Lhes pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Lhes pregamos Cristo. Você prega Cristo? Agora está na moda. Abandonar Cristo e seguir Moisés. Um monte de evangélico, cristão, estão negando a fé. Apostasia. 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 Eu não sou mais cristão. Eu não sou mais evangélico. Apostasia, gente. Apostasia. Nega Cristo e vai seguir Moisés. É apostasia, gente. Olha aqui, gente. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhes pregamos Cristo. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Se você conhece algum cristão, algum evangélico, algum messiânico que não prega Cristo, ele não crê no Messias de Nazaré. Ele não crê, gente. Ele não crê. Ele não crê. Se ele não prega Cristo, pode falar Messias, pode falar Yeshua, pode falar Hamashia, não tem problema. Mas tem que pregar o que está escrito aqui. O que Paulo pregou. Se não prega Cristo, não crê em Messias, não crê em Yeshua, não crê em nada. Crê na religião, crê na história. Que nós pregamos Cristo. Paulo, um judeu sábio, conhecedor da Torá, matava a gente para defender a Torá. Paulo falou assim, nós pregamos Cristo. E hoje eles vão pela internet negar que Paulo era cristão. Eu já vi supostos evangélicos fazer isso. Vamos lá?
Eu falo suposto, gente, porque para você ser evangélico, você tem que pregar o evangelho. Você tem que pregar, se você é um gentio convertido a Cristo, você tem que pregar o que Paulo pregou. A loucura da cruz. Nós pregamos Cristo. Ok? Poder de Deus. Poder e sabedoria de Deus. Cristo. Se não tem Cristo, não tem o poder e a sabedoria de Deus, gente. Não tem, você não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo, gente. As pessoas já estão me perseguindo. Indiretamente eu já estou percebendo. Por quê? Porque Deus me alertou para pregar o que está escrito. Não uma doutrina que alguém fez, mas o que está escrito aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Vem comigo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ah, Deus morrer na cruz. Ah, isso é fraqueza, né? Pois é, mas a fraqueza de Deus é mais forte. É mais forte do que a fraqueza de Deus é mais forte que a fortaleza dos homens, gente. Olha aqui. É mais forte. Porque bem vedes, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, que são chamados. Ai, fulano. Gente, aqui eu estou falando, olha, gente, pode ser rabino messiânico ou judeu, pode ser pastor, mestre, padre, papa, profeta evangélico, apóstolo evangélico. Gente, pode ser qualquer um. Olha aqui, ó. Porque bem vedes, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Você conhece, assim, muitas pessoas nobres por aí? A maioria deles não são chamados. Aqui está escrito. Não são muitos que são chamados. Nem muitos nobres que são chamados. Nem muito poderosos que são chamados. Ok? Não são. Então, quanto mais a pessoa é sábia, poderosa, estudada, 1001 diploma, pós-doutorado, não se iluda. Não se iluda, gente. Não se iluda, gente. Eu já vi pessoas falar, olha, você é um doutor e crê em Jesus. Como se o doutor fosse maior que Jesus. Polverino. Polverina dessa pessoa que pensa assim, né? Olha, o cara é um doutor e ele crê em Jesus. E daí? Ai dele se não crê. Quando você vê um doutor, um estudado, um grande desse mundo, crendo em Jesus, pensa assim dentro de você. Ai dele se não crê. Ai dele se não crê. Ai de nós se não crermos. Vamos lá? Nós não somos... Eu não sou nenhuma doutora. Mas ai de mim se não crer. Mas ainda que eu fosse uma doutora de teologia, ai de mim se não cresce. Vamos lá. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, gente, tem aqueles lá que nasceram sem querer, saiu aqui, ok? Então, aqueles que têm doutorado, tem isso, tem aquilo, tem 1001 teologia, e tá lá, escreve livro, e faz congresso, e vai todo mundo atrás, e lá, porque ele é formado em hebraísmo, ele é formado em grego. Sabe o que Deus faz? Deus vai lá, converte um traficante. Vocês acham que não, hein? E outras palavras aqui que eu não vou nem dizer.
Deus vai lá, converte a pessoa, o homem. O homem se transforma, vira uma nova criatura, se enche do Espírito Santo e sai com o poder de Deus pregando, curando, libertando. Às vezes o homem não sabe nem ler e escrever. Tem um monte de testemunho desse pela internet, gente, um monte. Mas os doutores só tem teoria. Vamos lá, Deus seja louvado, honra e glória em nome de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, aleluia, aleluia, Jesus vem comigo. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, cristianismo é isso, gente. Cristianismo é isso. Deus vai lá, pega o cara que está até o pescoço com dívida na justiça, com dívida na população mesmo, desprezado, deve para todo mundo. Nem que ele dê a vida dele inteira para pagar as coisas que ele está devendo, ele não consegue. E aí Deus salva aquela pessoa se enche do Espírito Santo. Aquela pessoa modifica tanto que a justiça até perdoa a dívida dela. E aquela pessoa começa a pregar a palavra com poder. Tem gente nesse meio aí que não sabe nem ler e escrever, porque passou a vida aí, né? Essa vida é dissoluta que diz, essa vida aí da periferia. Periferia não quer dizer que é bairro de pobre. Periferia é um tipo assim, um periférico. É assim, você não está vivendo aquilo que Deus tem para você, ok? E aí, Deus vai lá e resgata essa pessoa que está ali na periferia, no periférico, que não estava vivendo o que Deus tinha para ela. Pessoa que nem estudou, pessoa que fugiu da escola, pessoa que ficou só no primeiro ano. Só sabe escrever o nome mal. Deus vai lá e resgata aquela pessoa. E faz dela um pregador do evangelho conhecido mundialmente. É isso que Paulo está dizendo aqui, gente. Preste atenção, é isso que Paulo está dizendo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo deste mundo. E as desprezíveis. E as que não são nada, não vale nada. Para aniquilar, para fazer cair os que se acham muito doutores, para que nenhuma carne se glorie. Eita, porque gente não gloria não se gloria não. Não vai dando uma de bom diante de Deus não. Não vai não. O jovem lá, guardador da lei, da Torá, rico, ele chegou, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus falou para ele, olha, tem os mandamentos de Moisés, a lei de Moisés, né? Eu já faço tudo isso. Interessante, se ele já fazia tudo isso, por que ele veio perguntar para o Senhor Jesus, então, né? Interessante, né? Você não tem alguma coisa assim que vocês param para pensar, não? Não, eu já faço tudo isso. E o Senhor Jesus falou para ele, ok, agora você vai lá e vende tudo que tem e dá aos pobres. Esse é o novo mandamento. Não é que Jesus está falando para todo mundo vender tudo que tem e dar aos pobres, gente. Mas para aquele ali o Senhor Jesus falou. Mas ele não guardava a lei de Moisés todinha? Ele não guardava a Torá? Por que ele tinha que vender e dar aos pobres? Porque o coração dele estava preso nos bens que ele tinha. Porque ele era um religioso. Mas o coração estava preso nos bens. E lembra que o Senhor Jesus falou que quem vai a ele precisa largar pai e mãe, largar tudo lá e seguir ele? Eu conheço um monte de gente que diz que eu quero Jesus. Eu acredito que Jesus é o Messias, mas não quer largar pai e mãe. Não quer largar a tradição, não quer largar pai e mãe, não quer largar... Não.
eu quero Jesus, mas ele tem que me aceitar também com as outras coisas. Se Jesus falou pro jovem rico que guardava a Torá, vende o que você tem e dá aos pobres. E aí não deu certo. Tudo ali, a lei de Moisés, para aquele jovem era normal, tudo bem, ok, não tem problema. Mas quando falou, vende tudo que você tem e dá para os pobres, aí, gente, pesou. Quando o Senhor Jesus fala, se te obrigando a dar uma milha, anda duas. Quando o Senhor Jesus fala, dá outra face, aí não. Olha, eu até acreditava que ele era o Messias, mas aí já é demais. É isso, gente, que as pessoas fazem. Aí já é demais. E você pensa que é fácil ser cristão? E você pensa que a maioria das pessoas que diz cristão é cristão? Vocês pensam que a maioria das pessoas que é messiânico é realmente messiânico? Não é. Não é, gente. Pode usar o nome messiânico, cristão, evangélico. A maioria não é. Porque a maioria não quer abandonar suas tradições, a maioria não quer abandonar pai e mãe, a maioria não quer abrir mão de suas riquezas, sou isso, sou aquilo. Tudo aquilo que você coloca acima de Jesus está te prejudicando. Está prejudicando. Vem comigo, Senhor. Me ajuda, porque eu também preciso. Eu também preciso, gente. Já teve muita época na minha vida que eu estava colocando... Eu já tenho 47 anos de seguir a Jesus. Só na igreja evangélica, né? Mas eu já tive muito momento da minha vida que eu coloquei outras coisas acima de Jesus. Já tive. É que o amor dele e a paciência dele é bom para conosco, ok? E todo dia eu preciso falar, me ajuda, Senhor, me ajuda. Vamos lá. Mas vós sois dele, em Jesus, Cristo, o qual nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor, em Jesus. Não é no meu doutorado, que eu nem tenho, graças a Deus. Não é no meu hebraico, que eu só sei escrever Yeshua no hebraico, Shalom. E algumas palavrinhas. Eu estou falando hebraico mesmo, gente. Não estou falando transliteração, não. Transliteração não é hebraico. Não é, não se iluda. Não se iluda. Transliteração não é hebraico. Hebraico é você escrever com os caracteres hebraicos. Faz tempo que eu estudo lá pelo Duolingo hebraico e eu aprendi a escrever o quê? Tem teclado, tem no celular, gente. Tem no Play Store. Você vai... No Play Store não é no Play Store. É no próprio celular da Samsung, não sei, de outras marcas também deve ter, não sei, só o Samsung. Estou até fazendo propaganda. Lá tem um teclado que você abaixa hebraico. Ok? Aleluia, glória a Deus. Então, eu só sei escrever Yeshua, Shalom, Adonai. O que mais que eu sei escrever? Quase nada. Então, eu não sou doutor em nada. Ok? Eu não sou doutor em nada. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Então eu só tenho que dar glória a Cristo. Eu não tenho um pai rico, eu não tenho um marido rico, eu não tenho uma cultura linguística rica. Então, a minha glória é para Cristo. Aleluia. Gente, eu vos deixo por aqui. Até a próxima. O meu marido rico é Jesus. Ok? Eu vos deixo aqui até a próxima. Que o eterno Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ai, é isso. Não falei algumas coisas. Bom, se inscreva lá no meu canal Eclésia Católica de Cristo.
não é uma igreja, é um canal que chama Eclésia Católica de Cristo. Se inscreva lá. No YouTube, também tem no Facebook. E também eu quero deixar uma bênção para vocês que estão assistindo, quem assistiu até agora, quem vai ver depois. A bênção é no final, para quem assistiu. Eu também ainda peço mais, leia em casa, leia 1 Coríntios, comece pelo capítulo 1. Só no capítulo 1 já tem tanta riqueza, tanta riqueza. Quanto mais eu leio assim, as cartas do apóstolo Paulo, eu fico assim, mas, meu Deus, quanto conhecimento, quanta sabedoria, e os cristãos desprezam. O pior é isso. Então, gente, eu vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos abençoe, que vocês recebam a bênção da saúde, a bênção da prosperidade financeira para vocês pagar a dívida de vocês, a bênção sentimental, que o Eterno Deus liberte vocês do falso amor, do falso e da falsa companheira, que vai te levar para o abismo, que o Eterno Deus te liberte, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Ore, fale com Ele. Até a próxima. Pai, Shalom.